Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos analisar e testar o SSD XPG S41 TUF. Então se você está pensando em comprar esse SSD, fica no vídeo até o final para a gente analisar juntos esse dispositivo. Vamos lá? Hoje nós temos aqui o SSD XPG S41. Esse aqui ele é um modelo de 512 GB de armazenamento, mas você encontra desse mesmo modelo também de 256 GB e de 1 TB de armazenamento. Esse ele é um SSD M2 2280 PCI Express geração 3 e NVMe 1.3. Ele conta com a tecnologia Cache SLC, que ajuda a acelerar o desempenho de gravação para navegação na web, para carregar os seus jogos ou simplesmente para iniciar o sistema. Aqui na frente, como vocês podem perceber, nós temos aqui a imagem, do SSD, que por sinal é um SSD bem bonito, Vamos então tirar esse produto aqui da caixa para ver ele melhor. Então esse é o SSD XPG S41, Como vocês perceberam, ele é bonito, Ele já vem com um dissipador de alumínio, que garante aí reduzir pelo menos a temperatura em até 10 graus. Não é um dissipador muito robusto, porém já ajuda aí, na redução da temperatura. Em relação à velocidade de leitura e gravação, temos aqui 3.500 megabytes por segundo de leitura e 2.400 megabytes por segundo de gravação. A garantia desse modelo é de 5 anos, o que é um ponto muito positivo, O TBW dele, que é a quantidade total de dados gravados que o SSD pode acumular ao longo de sua vida, é de 320 TB. Então vamos analisar e fazer alguns testes com esse SSD instalando ele no nosso computador. Vou fazer aqui a instalação então no meu computador para a gente fazer os devidos testes nesse modelo. É bem simples fazer a instalação, tá? Primeira coisa, você na sua placa-mãe vai identificar a entrada M2, no meu caso está bem aqui, Então eu vou agora posicionar o SSD aqui para encaixar nessa entrada. Lembrando que o SSD não pode ficar nem inclinado para cima, ou inclinado para baixo, ele tem que ficar realmente nivelado corretamente para não estragar. Agora que instalamos, vamos aqui instalar então o sistema operacional nele, alguns programas e fazer os devidos testes. Pronto, instalamos o SSD, instalamos o sistema operacional, diversos programas, E agora vamos fazer o teste de boot, Quanto tempo ele leva para iniciar aí o sistema e os programas. Então vamos ligar aqui nosso computador e ver exatamente quanto tempo, mais ou menos, ele vai levar para ligar aí o computador. Então, como vocês podem notar, realmente muito rápido, Então, realmente a velocidade do SSD ela é muito superior a um HD SATA, comum. Por isso que é muito importante, hoje sua máquina ter um SSD. Isso vai garantir um desempenho melhor, uma produtividade muito maior, aí no seu dia a dia. Então, vamos fazer agora alguns testes, nesse SSD. Bem, pessoal, estamos aqui então na área de trabalho, Abrimos aqui o Crystal Disk Info, marquei aqui o SSD que estamos analisando, o XPG, e a gente observa aqui que ele está numa temperatura de 38 graus, Então uma excelente temperatura. Então aqui nesse SSD está instalado o Windows e alguns programas que estão rodando em segundo grau no momento. Se a gente abrir o gerenciador de tarefa, a gente vai ver que ele está sendo utilizado 1%, de 0 a 1%, aqui do SSD. Praticamente não está sendo exigido nada dele, no momento. Eu fiz um teste aqui, durante 20 minutos de estresse do SSD, onde ele ficou trabalhando durante 100%, durante 20 minutos, e o máximo da temperatura, chegou a 44 graus. Então é realmente uma excelente temperatura, provavelmente devido ao seu dissipador, que promete aí manter a temperatura bem baixa. Bem, então vamos fazer aqui alguns testes, de transferência, para a gente ver se ele vai atingir realmente as taxas de leitura e gravação prometida aí pelo fabricante. Então vamos lá para os testes. Eu vou acelerar o vídeo, pois esse teste demora um pouco. Então assim que tivermos o resultado, vamos comentar mais um pouco. Bem, pessoal, então como podem notar, esse foi o resultado do teste,
com certeza não atingiu a velocidade, né, prometida aí pelo fabricante, que foi de 3.500 MB, né, que o fabricante prometia de leitura, mas no nosso teste aqui bateu apenas 800 e poucos megas, né, de velocidade de leitura, assim como também na escrita. Por que aconteceu isso, pessoal? É porque o SSD está com algum problema, algum defeito? Não, é porque a minha placa-mãe, ela não suporta usar a capacidade máxima desse SSD. Então tá aí um ponto de observação na hora que você for comprar o seu SSD M2. Você precisa ver se a sua placa-mãe, o slot M2 dela, é capaz de usar toda a capacidade máxima do seu dispositivo. Como a gente nota aqui, ó, no Crystal Disk Info, o meu SSD ele é de terceira geração do PCI Express X4. Isso aqui por si só já garante que o SSD passaria, né, acima de 3.000 megabytes de leitura ou de escrita. Mas se notarem aqui, a minha placa-mãe ela reconheceu apenas o PCI Express 2.0 X2, que significa que ela só vai ler no máximo até 800 MB, né, de leitura e de gravação. Então, devido a minha placa-mãe ter um slot PCI Express 2.0 X2, então não vou poder usar a capacidade máxima que o meu SSD ele tem. Só que aí eu peguei, né, esse SSD e pedi para uns colegas meus que tem um computador, uma placa-mãe um pouco mais avançada, fazer uns testes, e eu vou postar aqui agora a imagem, né, do print do teste para vocês observarem. Então, como vocês notam, o teste realmente ele bateu, né, a velocidade de 3.000, né, e poucos megas, né, que é prometido pelo fabricante de leitura, e também 2.100 e poucos megas de escrita, né, também está dentro aí do prometido pelo fabricante. Então realmente ele tem um potencial muito bom esse SSD M2. Então fique só nessa observação, né? Quando for comprar o seu SSD, se atente à entrada M2 aí da sua placa-mãe para ver se ela é realmente capaz de suportar todo o potencial aí do seu SSD. E talvez se pergunte, eu comprei sabendo disso? Sim, pessoal, eu já sabia que minha placa-mãe era uma placa-mãe de entrada, né? E não era capaz de ler todo o potencial do meu SSD. Mas eu comprei ele mesmo assim pelo preço, né? Que tá com um preço muito bom, e porque eu pretendo atualizar a minha placa-mãe, né, para uma mais recente, visto que a minha atual já é um pouco antiga e é uma placa-mãe de entrada. Então, será que vale a pena então investir nesse dispositivo? Na minha opinião, vale a pena sim você comprar esse SSD. Primeiro porque eu consegui comprar ele por R$350, um preço muito bom para um SSD de 512 GB, até mais barato do que um SSD SATA, que entrega bem menos desempenho do que esse modelo. Então vale muito a pena você investir sim nesse SSD XPG S41 aí para sua máquina. Então esse foi o teste de hoje, pessoal, e a análise. Se vocês gostaram então desse vídeo e se ele ajudou a você de alguma forma, então escreva aqui embaixo, né, no botão inscreva-se se você ainda não for inscrito. Tá bem do lado, no sininho das notificações, aperta para não perder nenhum conteúdo novo. E curte o vídeo se você gostou, né? Pois isso nos ajuda aí a continuar trazendo mais reviews, né, e vídeos como esse para o canal. Obrigado, pessoal, por assistir o vídeo até aqui. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até um próximo vídeo.